E aqui estamos palpites de futebol para esse domingo, dia 3 de março. Na Alemanha temos 5 jogos, 2 na primeira divisão e 3 na segunda divisão. No geral, jogos para se trabalhar no ao vivo no mercado de gols. Mais de 1,5, mais de 2,5, HT, limite e por aí vai. Vai depender dos seus métodos e da tua leitura de jogo. No jogo entre Como e Leverkusen, tem algumas dicas para você. O Leverkusen marcou em todos os jogos como visitante. Tem uma média de 2,27 gols. Facilmente você pode buscar um over mais de 1,5. Gol fora e até vitória do Leverkusen. Ele é muito favorito para esse jogo. Na Copa da Argentina jogam Boca contra Belgrano. Jogo difícil. Nos jogos dessas duas equipes ainda não tivemos partidas com mais de 2,5 gols. Meu palpite é a gente usar uma margem de segurança e apostar em um jogo under, menos de 3,5 gols. Turma, até aqui o Belgrano sofreu gols em todos os jogos como visitante. Dá pra gente fazer alguma coisa a favor do Boca Júnior. Outro palpite seria Casavense empate e anula. Nils contra San Lorenzo. Jogo duro. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, em apenas uma ocasião, tivemos mais de 3,5 gols. Um 3-2 lá em 2021. Fora isso, tivemos 3-0, 1-0, 0-0, 2-1. Meu palpite para esse jogo é um jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonatos estaduais. Fluminense contra Botafogo. Jogo under, menos de 3,5 gols. Vasco e Portuguesa. Casavense. Bragantino contra Santos. Casavense empate anula ou dupla chance. Casavense empate. São Paulo e Palmeiras. Os visitantes têm muita dificuldade em jogar no Morumbi. A tendência é que tenhamos pelo menos um gol. O São Paulo marcou em 80% dos jogos no Morumbi, e até aqui o Palmeiras marcou em todos os jogos como visitante. Isso são apenas dados, elementos. Prevejo um jogo bem truncado. O meu palpite é um jogo under, menos de 3,5 gols. E aí, você tá gostando do vídeo? Então não se esquece de deixar o seu like. Isso é importante porque ajuda na recomendação do vídeo e do canal. A nossa meta são de 50 likes. Aqui temos um jogo isolado da Copa do Brasil. Fluminense e Fortaleza. Foravense empate anula. La Liga, Atlético de Madrid contra Betis. Casavense empate anula. Mallorca contra Girona. Jogo over, mais de 1,5 gol. Atlético Bilbao contra Barcelona. Foravense empate anula ou dupla chance. Foravense empate. MLS, temos 4 jogos, bom para o mercado de gols no ao vivo. Campeonato inglês, Manchester City contra Manchester United, Casavense. Campeonato italiano, Napoli e Juventus. Jogo duro, mas dá para buscar um Casavense empate anula ou dupla chance. Casavense empate. Entre primeira e segunda divisão temos 7 jogos na Holanda, bom para o mercado de gols no ao vivo. Campeonato mexicano, Monterrey contra UNAM. Casavense empate anula. Campeonato português, Sporting contra Farense. Casavense. Porto e Benfica. As duas equipes são mais produtivas no segundo tempo, então se estiver um jogo aberto, dá para buscar um over limite. E Campeonato Turco, Besiktas contra Galatasaray. Jogo over, mais de 1,5 gol. Isso. Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos e bora ganhar dinheiro. Tamo junto e até a próxima!